graça e paz sobre a tua vida. O Espírito de Deus, Consolador, aquele que Jesus prometeu que enviaria, que nós recebemos, que veio fazer em nós morada, aquele que nos guia na vontade do Pai. Somos guiados por Ele de fato? Este é o ponto que precisamos refletir. Sabemos que nas nossas vidas, ou seja, em nós, existe a natureza humana e a natureza espiritual. O Espírito veio para nos conduzir segundo a natureza espiritual, segundo a vontade de Deus, como seres espirituais que somos. Para que no nosso empenho a gente possa ser humano, como Deus planejou. Agora, quem tem guiado as nossas vidas? A natureza humana ou a natureza espiritual? Temos nos sujeitado ao Espírito Santo e à sua vontade? Ou temos sido escravos de nós mesmos, de nossos sonhos e de nossas paixões? Paulo aos Gálatas fala sobre isso, fala sobre essa questão, isso no capítulo 5. Por exemplo, do verso 16 ao 17, ele fala assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Então, esse é o primeiro aspecto que Paulo chama a atenção dos Gálatas. E nós? Temos sido diferentes de Gálatas, do povo de Gálatas? Ou, na realidade, temos andado segundo a natureza humana, nos empenhando, nos esforçando para alcançarmos o que desejamos, e não nos submetemos à vontade de Deus e nem somos guiados pelo Espírito Santo? E lá do verso 19 ao 21, ele fala a seguinte coisa: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Ele vai falar da natureza humana, o que a natureza humana produz. São a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias. Ou seja, até agora você pode falar: bom, mas isso não tem nada a ver comigo. Mas e o restante? As inimizades, as brigas, as ciumeiras, acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, a divisão, as invejas, as bebedeiras e as farras, e outras coisas parecidas com essas. Repito, e o que já disse, Paulo falando: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Isso são o quê? São coisas que pertencem à natureza humana. Não fazem parte da natureza divina. E nós precisamos refletir quanto disso faz parte da nossa vida. E aí ele fala o fruto do Espírito, o que o Espírito produz em nossas vidas. Isso está no 22 e 23, que diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a amabilidade para com as pessoas, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. E aí ele completa no 24. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Paulo fala sobre isso em Romanos, no capítulo 6. Na realidade, o que ele fala, começa questionando se a gente deveria abusar da graça. Nós abusamos da graça quando entendemos a salvação, quando compreendemos que fomos feitos nova criatura, que fomos reconciliados com Deus, que somos templo de Deus, morada de Deus, somos a casa de Deus. E tendo esse entendimento, essa consciência de termos sido adotados como filhos, coparticipantes da natureza divina, nós escolhemos viver segundo a natureza humana. Na realidade, nós não estamos sendo discípulos de Jesus, porque para ser discípulo de Jesus, ele fala: quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Qual é a proposta dele? Morrer para nós mesmos, morrer para a natureza humana. E temos como base o modelo que ele nos deixou de oferta, de sacrifício em favor das pessoas,
para que conheçam o Pai. São pessoas que se sujeitam à vontade do Pai, e nós temos sujeitado como Cristo à vontade do Pai, mesmo que a nossa vontade seja outra. Entendemos o nosso papel no corpo de Cristo, porque somos reconciliados e inseridos no corpo de Cristo. Somos membros deste corpo. E nós precisamos crescer, amadurecer, para ajudarmos o corpo, para conduzir o corpo à maturidade, a outras pessoas do corpo à maturidade. Temos feito isso ou o que temos vivido são os nossos sonhos e desejos? Qual é o propósito da nossa vida? Precisamos refletir sobre isso. Precisamos compreender a vontade de Deus. Precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui, para que a gente possa viver a vontade de Deus e não a nossa vontade e não nossos sonhos. Precisamos entender que devemos nos sujeitar ao Espírito Santo, para que Ele nos conduza na vontade do Senhor, para sermos expressão dEle neste mundo, para aprendermos a fazer da nossa vida uma oferta em favor das pessoas, para que conheçam o Pai, porque a única razão da nossa existência é revelarmos o Pai, é revelarmos o reino de Deus, é fazer o reino de Deus visível neste mundo. Caso contrário, não tem sentido nenhum a nossa vida. Podemos ser religiosos, é uma escolha, mas isso não tem nada a ver com Deus e nem com sua vontade. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender isso e nos sujeitarmos à vontade de nosso Deus e Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.